Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Química, aqui de volta aqui no desafio com vocês, tá? Hoje a gente vai, gente não, é muito feio, né? Nós vamos resolver algumas questões sobre o último objeto que a gente trabalhou na semana anterior, tá? Na última aula nós desenvolvemos sobre átomos, modelos atômicos, estudo do átomo até distribuição eletrônica, tá? Lembrando que, por enquanto, estamos seguindo vamos dizer assim, o conteúdo programático tanto para quem vai fazer o concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado do Amapá, e que, de certa forma, a gente aproveita para fazer uma abordagem também que está dentro dos objetos de conhecimento que podem ser cobrados também no Enem, tá? Vamos resolver alguns exercícios que, no caso, espero que vocês já tenham recebido, e vamos à primeira questão. Tá? Bom, já aparecendo aí para vocês, vamos fixar o que nós estudamos na última aula, tá? Primeira questão, deixa eu dar uma ampliada aqui para ficar em foco, tá certo? Foi questão de vestibular, diz assim: considere as seguintes afirmações a respeito do experimento de Rutherford e do modelo atômico de Rutherford e Bohr, tá? Diz assim: a maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo denso e positivo. Beleza? Aqui a gente vai julgar, aquilo que está correto. Beleza? Provavelmente a questão quer, somente as corretas. Diga-se de passagem que para o Enem, por exemplo, não pode ser pedido imediatamente. Aliás, não pode ser pedido que você marque o errado, ser induzido ao erro. Então a gente sempre vai... seguir aqui, julgando as que estão certas e, obviamente, eliminando aquelas que estão erradas, ou as afirmativas erradas. Primeira afirmativa, então: a maior parte do volume do átomo é constituída pelo núcleo denso e positivo. Não, gente? Segundo Rutherford, o átomo tem a sua maior parte vazia, tá? O núcleo contém, sim, toda a massa, mas é a menor parte do átomo, beleza? Então, item 2, o item 1 já está fora, onde tiver um não podemos marcar, não pode mais ser a letra A, é ótimo, questão objetiva, porque a gente vai eliminando, Não pode ser a letra A, não pode ser a letra E, beleza? Os elétrons movimentam-se, na segunda afirmativa, movimentam-se em órbitas estacionárias ao redor do núcleo, sim. A energia do elétron, ela é fixa, constante. Agora, se ele sofrer um estímulo, ele pode aumentar a quantidade de energia e aí ele dá um salto quântico de um nível de energia interno para um nível mais externo, ganhando energia, tá? Agora, se ele chega ao nível mais externo e não tem estímulo para continuar o seu movimento de distanciamento, ele imediatamente volta a seu nível original de energia e para cada nível que ele retorna, ele emite um fóton, que pode ser convertido em luz visível ou não visível, tá? Então, o item 2 está correto. Item 3, o elétron, ao pular de uma órbita mais externa para uma mais interna, ou seja, da maior para menor energia, emite uma quantidade de energia bem definida. Assim, são os comprimentos de ondas bem definidos, luz, e isso é específico para cada átomo, inclusive é utilizado como uma forma, de fazer o teste de chamas. É um experimento que é feito para identificar a presença de determinados metais que mudam a cor da chama num aparelho, um equipamento de laboratório chamado bico de Bunsen. Tá? Então, item 2 e 3 estão corretos, você vai marcar então aí a sua resposta, letra D de desafio. Tranquilo? Vamos à segunda questão, tá? Alguma dúvida, tá, gente? Pode enviar o feedback aí que o pessoal passa aqui para mim e a gente vai, Eu não estou vendo os seus comentários, mas... quem está lendo os seus comentários passa para mim a dúvida e eu vou retirando, tá? Se estiver muito rápido também, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos resolver aqui, que se eu não me engano foram 10 questões que eu programei, tá? E aí, sobrando tempo, a gente vai seguir adiante, nos objetos de conhecimento necessário, tá? A gente vai para a classificação periódica, por exemplo. Tá bom? Então, vamos lá. Mais uma questão de vestibular e diz assim: em 1913, Niels Bohr propôs um modelo para a estrutura dos átomos que explicava a origem dos espectros atômicos. Esse modelo possuía uma série de postulados, entre eles um que estabelecia que a energia do elétron só pode assumir certos valores discretos. Isso os fazia orbitar ao redor do núcleo, ocupando apenas as órbitas que continham os níveis de energia permitidos.
Considerando esse modelo de Bohr, os diferentes espectros atômicos podem ser explicados em função. Aí vamos lá, tá? Os espectros atômicos é a luz emitida, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ficar em mente, provavelmente ele vai te cobrar aí a resposta àquilo que vai falar sobre o retorno do elétron de um nível de maior para um nível de menor energia, tá? Que é quando ele emite a luz. E aí então essa conversão da luz, especialmente quando visível, tá? Eu posso ver ao olho nu, tá certo? Ou eu posso ter um espectro de luz específico e aí eu vou analisar que distância ou qual é o átomo, né, qual é a eletrosfera que nós estamos trabalhando, tá? Então, assim, trata-se do recebimento de elétrons por diferentes elementos? Não. Tá? Receber elétrons, você converte átomos em ânions, né? Aquele que recebe elétron acaba recebendo carga negativa, isso daí é uma prerrogativa da formação de ânions, tá? Que é do estudo de íons. Letra B. Né? Os espectros, então, dependem da perda de elétrons por diferentes elementos. Não, perder elétrons é a conversão em cátions. Eu tenho um átomo que perde elétron, então ele vira um cátion, mas isso daí também não vai originar emissões de luz, tá? Das diferentes transições eletrônicas que variam de elemento para elemento, ponto. Aqui está a resposta, ou seja, cada elemento tem uma eletrosfera, essa eletrosfera pode ter um raio diferente, então isso reflete numa distância diferente do nível em relação ao núcleo, né? E isso também reflete uma quantidade de energia no elétron. Então, cada elétron de um determinado elemento químico emite um comprimento de onda diferente que vai resultar numa cor diferente, então. Tá? Resposta, então, letra C. Já achamos aqui a resposta, tá? A letra D diz assim, da estabilidade nuclear de diferente, desculpem, mexer aqui, tá? Da instabilidade nuclear de diferentes elementos, tá? Não, tá? Totalmente fora, tá bom? Instabilidade nuclear de diferentes elementos, daqui vai ser uma outra unidade que vamos trabalhar mais adiante, beleza? Que é sobre radioatividade. Tranquilo? Vamos à terceira, tá? Terceira questão, diz assim, o átomo de Rutherford, creio que ainda nenhuma dúvida, tá? Eu estou olhando no retorno, tá, gente? Vamos lá. O átomo de Rutherford, 1911, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera, os planetas. Eletrosfera é a região do átomo que... Isso é facinho, mano, tá? Mas já caiu aí, né, em um processo seletivo, né? A eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de carga elétrica negativa. Acho que nós já achamos, né? Porque o elétron é negativo e ele está justamente na eletrosfera, tá? Na letra B, por exemplo, contém partículas de carga elétrica positiva, são os prótons, estão no núcleo, não na eletrosfera, tá? Contém nêutrons estão no núcleo. Concentra praticamente toda a massa do átomo, errado, o elétron tem massa desprezível em relação à massa total do átomo, né? E contém prótons e nêutrons, que são partículas nucleares, não só a letra A mesmo, né? Só para confirmar as outras, a gente vai lá tirando essas dúvidas. Tá bom? Uma da Fulvert, supondo que um nêutron apresenta a massa de 1 kg, qual seria a massa de um átomo com 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons? Vamos lá. De trás para frente, né, gente? Pegando a pergunta e indo respondendo, né, de trás para frente. Primeira coisa, os elétrons têm massa desprezível em relação a prótons e nêutrons. Tá? A massa do elétron é desprezível em relação à massa total do átomo. Então, a gente não considera, né, ou melhor, desconsidera, tá, a massa do elétron, tá bom? Isso aqui é desprezível, tá? Beleza, desprezível. Não considera. Depois a gente vai lembrar o seguinte, que as massas relativas de próton e nêutron, elas são muito aproximadas, ou seja, se a massa do próton é 1, a do nêutron também é aproximadamente 1. Então a gente considera que eles têm a mesma massa, porém o próton tem carga e o nêutron não. Ele é desprovido de carga, é só essa a diferença. Tá? Em relação à massa, elas são iguais. Daí, como eles estão contidos apenas na região chamada núcleo, então a gente considera que toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. Logo, se ele diz no problema aqui que um nêutron apresenta uma massa relativa de 1 kg, então quer dizer que um próton também tem a massa de 1 kg. E no final das contas, ele quer saber, seria a massa de um átomo. Então a gente vai calcular como se fosse a massa, o número de massa, né, do átomo. Que aí, lembrando,
apesar de número de massa não ser a massa atômica, tá? Mas ela sempre reflete uma massa muito próxima do isótopo mais abundante daquele dado elemento, tá? Então, como é que a gente calcula o número de massa para um átomo? O que a gente faz é a soma de prótons mais nêutrons, né? Isso aqui foi da aula passada, número de massa, representado pela letra A. É a soma de prótons, que corresponde ao número atômico, mais nêutron. Eu não vou chamar de número atômico aqui, porque ele está fazendo uma correlação com massa real, né? Massa em quilograma, né? Ele me diz que este átomo tem 11 prótons, tá? E tem 12 nêutrons. Então, ele tem uma massa total igual a 23, tá? Como cada nêutron tem 1 quilograma e o próton corresponde a uma massa equivalentemente igual, então eu posso dizer que este átomo teria 23 quilogramas, tá? Novamente, letra D de desafio. Tranquilo? Só exercício fácil, né? Ninguém com dúvida, ou todo mundo com vergonha, ou todo mundo está entendendo muito bem, que eu vou achar muito legal, tá? Vamos lá. Seguindo a vida, quinta questão, tá? Começa assim: o sódio é um metal que está presente no primeiro grupo da tabela periódica. O átomo desse elemento, e aí vamos para o restante aqui, o átomo desse elemento pode ser representado por Na1123. Por um acaso, esse número de massa que a gente calculou agora foi para o sódio, tá? O número de prótons, elétrons e nêutrons desse elemento é respectivamente. Isso aqui é só para a gente fixar a questão de representação do átomo, né? A gente tem uma representação. Lembrando que toda representação do átomo você precisa de uma letra maiúscula, que eu vou chamar de X maiúsculo, tá? Quando essa primeira letra maiúscula do nome do átomo ela é comum a mais de um elemento químico, obviamente os outros elementos descobertos depois eles têm que ter um complemento de uma segunda letra para diferenciá-lo. Foi o caso do sódio, né? Provavelmente o nitrogênio foi descoberto antes, porque o nitrogênio ele tem só o símbolo N, tá? E aí então é necessário uma segunda letra minúscula, tá? Que geralmente é a segunda letra do nome oficial do elemento, pode ser a terceira, quarta, quinta letra, enfim, tá? Daí, no entorno dessa escrita, dessa digitação, dessa simbologia, né? O que é que a gente coloca? Na parte superior, que pode ser tanto esquerda ou direita, você coloca o número de massa, na parte inferior o número atômico, que corresponde à quantidade de prótons. Lembrando que o número de massa, a gente acabou de ver agora há pouco, o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. E que o número atômico equivale à quantidade de prótons. Que quando o átomo está no seu estado fundamental neutro, quer dizer que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons, tá? Beleza? Então, com essas duas informaçõezinhas, eu posso extrair sim essas informações, prótons, elétrons e nêutrons. Em primeiro lugar, se o número de prótons é igual ao número de elétrons para um átomo no seu estado fundamental, né? E o número atômico dele é 11, significa dizer que ele tem, né, prótons igual a 11, beleza? E que ele tem o número de elétrons também igual a 11. Agora, ele quer saber o número de nêutrons, e aí o número de nêutrons ele não está diretamente representado, ele é indireto. Ou seja, como assim? Você vai encontrar o número de nêutrons bem aqui, ó, na fórmula do número de massa. Então você faz um ajuste matemático, que nada mais é do que o quê? Conserva o número de massa e passa o número de prótons subtraindo, né? Está somando, muda de lado na igualdade, muda a operação, então ele passa subtraindo. Nada mais é do que pegar o valor do número de massa, que é 23, menos 11, que vai dar 12, tá? Todo mundo acompanhou esse valor aí, gente? Tranquilo, tá? Espero que sim, né? Então a resposta aí é 11, 11, 12, novamente, letra D de desafio. Beleza? Por enquanto, nenhuma dúvida, e a gente vai seguindo. Já vamos para a sexta questão. O número atômico Z e o número de massa A de um íon monoatômico com carga 3+, que contém 10 elétrons e 14 nêutrons, são respectivamente. Vamos lá, né? Novamente representação, mas daqui envolvendo também a leitura de íons, tá? Aí lembrando que quando ele diz que o íon é positivo, ele é um cátion, tá? E os cátions doam elétrons, lembrem disso, tá? Para ele ficar com a carga positiva, quer dizer que ele tem mais prótons do que elétrons. Então, ele doou os elétrons. Beleza? Se ele ficar com carga negativa, que é um ânion, então ele recebeu o elétron. Então, se ele recebe o elétron, então ele fica com mais cargas negativas do que positivas. E no final das contas,
Entende-se então íon como sendo o quê? Na verdade, um átomo que sofreu um desequilíbrio eletrônico, ou seja, os elétrons tiveram alteração na quantidade, né? Desses elétrons, desculpe. Bom, o número atômico é o número de massa de um íon monoatômico. Eu vou chamar esse íon de X, né? Uma vez que eu não sei quem ele é por enquanto, tá? Vou representá-lo aqui então com uma letra X. Vou colocar aqui os valores, né, correspondentes que ele me deu, as informações, isso aqui. Bom, ele quer saber o número atômico, número de massa de um íon monoatômico, tá? Ou seja, que só tem um átomo, X qualquer, com carga 3+, ok, ele é um cátion, 3+, que contém neste momento 10 elétrons, tá? Então esse íon aqui ele tem 10 elétrons e tem 14 nêutrons. Beleza? Tranquilo, né? Bom, eu devo lembrar vocês o seguinte. Vamos lá. Vamos construir. Vamos achar o número atômico primeiro. Isso aqui é facinho, facinho, tá? O número atômico. Se esse átomo, estivesse no seu estado fundamental, o número de elétrons era exatamente igual ao número atômico, que não é 10. Ele está com 10 elétrons após doar 3 elétrons, né? Porque ele está 3 positivo. Então, antes ele tinha quantos elétrons, tá? Ele tinha 13 elétrons no seu estado fundamental neutro. Logo, o seu número atômico é 13, tá, gente? Repetindo, tá? Se alguém ficou aí perdido. A informação 3+, vou deixar marcadinho aqui, olha, pontilhado, significa dizer que ele doa, né? Ou doou, né? Ele doa 3 elétrons. Beleza? 2 elétrons. Quantos? Os 3 que estão aí marcados. 3+, ele está doando 3 elétrons. Então, antes, ele tinha 3 elétrons a mais. Então, foi somado, somei aqui mais 3 elétrons. Então, antes de mais nada, ele tinha 13 elétrons. Beleza? E isso levou eu a entender que ele tem, ou tinha, o número atômico o quê? 13. Já elimino a letra B, C e E. Tranquilo? B, C e E, tá? Agora, vamos lá. Sabendo que o número atômico dele é 13, então ele tem 13 prótons, beleza? Eu consigo agora calcular o número de massa dele, porque é a soma de prótons mais nêutrons, né? Número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Quantos prótons ele tem? 13, porque é o número atômico, tá? Quantos nêutrons ele tem? O problema me forneceu, tá bem aqui, ó. Ele tem 14 nêutrons. Consequentemente, isso resulta em 27. 27 é o número de massa dele. Tranquilo? Vamos lá. Tá? Então, temos 13 e 27, tá? Resposta, letra A. Né? Ele pediu respectivamente, ficar atento a esse detalhe, tá, gente? Né? A ordem da informação, né? Respectivamente, manter a ordem da informação, ou seja, ele quer saber, primeiramente, que é o número atômico, segundamente, tá errado, tá, gente? Mas é só uma brincadeirinha. O número de massa. Tranquilo? Beleza. Dúvidas até aqui? Não, né? Tranquilo. Né? Isso aqui é um objeto de conhecimento geralmente muito tranquilo. Vamos seguir aqui. 7ª questão. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados por bário, número atômico 56, número de massa 138, 2+, tá? É respectivamente, novamente, ele quer saber o número de prótons, nêutrons e elétrons, tá? Vamos lá para o meu conforto visual. Coloca-se o óculos novamente, né? E vamos seguindo aqui, tá? Bom, primeiramente, número de prótons, tá fácil. O número de prótons é o próprio número atômico do elemento, tá? Lembrando, o número de prótons é o próprio número atômico do elemento, tá? E isso é 56, beleza? Tranquilo? Já achamos, tá? 56. A informação que está logo abaixo do elemento. Vou colocar aqui em azul, né? Em sequência, ele quer o número de nêutrons. Tá fácil. Número de nêutrons, como é que eu acho? Vou colocar essa informação aqui em vermelho, tá? Se o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons, e eu quero, na verdade, o número de nêutrons, eu vou pegar o número de massa menos o número de prótons, que é o próprio número atômico. Então, basta eu subtrair, lá mesmo na simbologia, 138 menos 56. Quanto é que dá isso aqui? Né? Então, 8 menos 6 vai dar 2, né? Certo?
E aí 13 menos 5 vai dar 8, né? 82. Então é que eu faço aqui, né? Aí eu fico esperando ouvir vozes. Acho que eu paro. Vamos lá, gente. 82, tá? Fechamos aqui. 56, 82. Isso não ajudou ainda muito, respectivamente. Ainda temos a resposta A, B e C possível, né? Vamos seguir agora para a definição. Ele quer saber o número de elétrons e aí eu tenho a informação do seguinte, o número de elétrons deve ser igual ao número de prótons. No entanto, ele é um cátion, e se ele é um cátion, ele está doando elétrons. Quantos elétrons ele está doando? 2, carga 2 positivo. Então, era para ter 56, mas ele doou 2, então é 56 menos 2 elétrons. Né? O que vai resultar, né? São 54 elétrons resultantes. Letra B, a nossa resposta, tá? Letra B de bonito. Tranquilo? Beleza, gente? Vamos para a 8ª questão. Nenhuma dúvida ainda? Que ótimo. Seguindo. Dentre as espécies químicas, e aí observe, tá? Coloquei os seguintes elementos, tá? Assim, boro, boro e boro, tá? Boro, isótopo 9, 10 e 11. O que é um isótopo? Elementos que têm o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, mas tem números de massa diferentes. E coloquei os 3 isótopos do carbono, né? O 10, o 12 e o 14, tá? Aí, as que representam átomos cujos núcleos possuem 6 nêutrons são. Então, ele dá isótopos, mas ele quer saber quais átomos dos 6 citados, porque são 2 elementos, 6 átomos, tá, gente? Beleza? Desses 6 átomos, ele está dizendo que 2 deles vão ser isótonos, vão ter o mesmo número de nêutrons, que será 6 nêutrons. Como é que eu encontro o número de nêutrons? Eu subtraio o número de massa, que é o de cima, menos o número atômico, que é o de baixo, de uma maneira bem simples de falar, tá? Então, temos aí 9 menos 5 vai dar 4, né? Primeiro vai dar 4, ele quer saber os que têm 6 nêutrons, tá? Vou deixar aqui enfatizado. Ele quer saber quais núcleos possuem o quê? 6 nêutrons. Beleza? A gente pode testar isso direto na questão, pode fazer aí em cima, tá? Direto, ou melhor, na optativa, letra A, B, C, D, né? Onde temos a marcar. Então, por exemplo, 10 menos 6 aqui já vai dar 4, tá fora, né? Na letra A tá fora. Na letra B, 11 menos 5 vai dar 6, opa, né? E 12 menos 6 também vai dar o quê? 6, pronto, achamos a resposta. Na letra B, já achamos a nossa resposta. Todos os outros, testa aí, né? Vai que aparece mais um, a gente anula a questão. Vamos ver aí. 10 menos 5, né? Vai dar 5, tá fora. 9 menos 5 vai dar 4, tá fora. E 10 menos 5 vai dar 5, tá fora. E só queria aqueles que dão resposta igual a 6, tá? O número de nêutrons. Tranquilo? Firme e forte. Pessoal, eu coloquei aí esse número bem aí ao lado do símbolo, tá? Mas não quer dizer que isso aí é a posição do colocar a informação nêutron, tá bom? Em verdade, a informação do número de nêutrons, se tiver uma posição pré-definida, que não tem, tá? Mas quando tem, é mais comum a gente fazer da seguinte forma, tá? Então, eu tenho o símbolo de um elemento, beleza? Sua representação, número de massa, número atômico, o número de massa pode ser em qualquer um dos cantos superiores, tá? E o número de nêutrons, quando aparece, a gente coloca na lateral centralizado ao elemento, tá? Ao símbolo do elemento, beleza? Mas não é uma obrigatoriedade, certo? Mesmo que você tenha como obrigatoriedade a representação do número de massa na parte superior e o número atômico na parte inferior. Lembrando que na tabela periódica isso se inverte. Geralmente não é uma regra obrigatória a cumprir, mas em geral se coloca o número atômico em cima e o número de massa, ou melhor, a massa atômica ponderada embaixo, tá? Porque a principal informação da tabela periódica é o número atômico. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente já vai conversar sobre isso. Vamos às duas últimas questões, tá? Beleza? Vamos à 9ª e a 10ª aqui. E diz assim, o número normal de subníveis existente no 4º nível energético dos átomos, tá? É igual a... Vamos ver. Bom, subníveis, né? Vamos dar uma lembrança rápida? Subníveis, tá? São 4 tipos de subníveis que a gente tem pré-definidos, tá?
que no caso é o S, o P, o D e o F. Tá? Cada subnível tem um número máximo suportável de elétrons, no caso do S2, no P6, no D10 e no F14. Tá? Tranquilo? Agora vamos lá. Os níveis de energia, então assim, ele quer saber o número normal de subníveis, tá? Normal por quê? Porque os subníveis podem até ter, em algumas condições bem especiais, alguns fenômenos especiais, né, de hibridação, por exemplo, tal, podem ter mais subníveis do que o determinado, tá? Isso é uma quantidade, por enquanto, definida, beleza? Então, os que nós conhecemos são esses 4. Então, subníveis existentes, por isso que ele está falando número normal de subníveis existentes. No quarto nível, aí vamos lá, né? Quarto nível energético. Cara, os níveis energéticos são 7, né? Que eram conhecidos como camadas, a gente apresentava por uma sequência de letras, né, em ordem alfabética, a partir da letra K, então K, L, M, N, O, P, Q. E esses níveis têm um número máximo suportável de elétrons, tá? Bom, vamos lá. O primeiro nível, tá? Vamos colocar aqui por nível na lateral aqui, ó. O primeiro nível suporta, né, 2 elétrons no máximo, o segundo nível suporta 8 elétrons no máximo, o terceiro nível suporta 18 elétrons e o quarto nível suporta 32 elétrons. Daqui em diante, mantém-se e vai decaindo, exatamente com os mesmos números, ou seja, o quinto nível 32, o sexto nível 18, o sétimo nível 8. Até aí é o que a gente tem de elementos aceitos na tabela periódica e, consequentemente, é a distribuição completa em níveis, tá? E também em subníveis. Ele quer saber quantos níveis nós temos, ou melhor, quantos subníveis é possível ser colocado no quarto, tá? E aí, então, eu vou ter o somatório de todos eles, porque o que é que vai fazendo? Você vai somando os expoentes dos subníveis para atingir de S para F, S, P, D, F, para atingir os valores máximos suportáveis de elétrons por cada nível. Então, se nós temos 32 elétrons máximos suportáveis no nível 4, então ele suporta todos, né? Logo, ele suporta 4 subníveis. Beleza até aí? Tá? É o número normal de subníveis existente no quarto nível. 4 subníveis, tá? A respostinha, inclusive, estava meio que apontado aí, mas não foi intencional. Resposta letra E, né? Que vai ser o somatório, tá, gente? 2 mais 6 dá 8, mais 10, 18, 18 mais 14, 32 elétrons. Beleza? Nenhuma dúvida ainda, segue a vida. Vamos à décima desse material, última questão, tá? O número de elétrons da camada de valência do átomo de cálcio, beleza? Número 20, no estado fundamental aí vamos lá, né? Que é camada de valência, para quem não lembra, camada de valência é sempre a última camada, tá? Camada de valência. Eu vou aproveitar essa questãozinha e fazê-la de duas formas, tá? Que é por nível e por subnível. Por subnível, gente, ela é mais assertiva, não tem como errar desde que você cumpra o diagrama de Linus-Pauling, tá? Por nível, você precisa ficar atento a algumas colocações de quantidades, quando pode ser colocado, porque assim, cada nível de energia tem um número máximo suportável de elétrons, a gente dispôs disso na questão aí anterior, tá? Esse número ele não pode ser ultrapassado, também não pode ser 0, então você pode ter o mínimo de 1 e o máximo suportável em cada nível, tá? Diga-se a regra que é o seguinte, você só passa para o nível seguinte quando o anterior está completo, desde que ele não seja o último nível de energia, que é a camada de valência. Então, não é aceitável que no último nível tenha mais do que 8 elétrons. E aí é um negócio interessante. E aí não é a última regra, tem uma outra que se sobrepõe a essa. E aí, assim, eu tenho que respeitar, né, que o penúltimo nível não tenha mais do que 18, tá? Não vai acontecer isso para o cálcio, mas para alguns elementos isso ocorre. E aí começa a dar trabalho, e aí é melhor fazer por subnível, tá? Fazendo por nível e depois demonstrando que o subnível também corresponde a mesma coisa, tá bom? Só que de uma forma mais assertiva. Então, ele quer saber do elemento cálcio, né? Vamos pegar aqui o elemento cálcio, descrevê-lo, cálcio, número atômico 20, no seu estado fundamental, então, ele está com 20 prótons e, consequentemente, ele contém 20 elétrons. Distribuição eletrônica em níveis, tá? Considerando os níveis como camadas, para ficar mais bonitinho, camada K, L, M. Então, a camada K, que é o primeiro nível, suporta 2 elétrons. Então, a gente vai lá e coloca 2 elétrons. Tá? Para 20, ainda faltam 18 elétrons. Eu não posso mais colocar elétron aí. Vou para segundo nível. Camada L.
né? No segundo nível, eu posso ir até 8 elétrons, não tem problema, 8 elétrons. Não ultrapassei 8 elétrons? Então, beleza, estou respeitando. Nesse momento é meu último nível, neste momento. Só que 2 mais 8, né? 2 elétrons da primeira, 8 elétrons da segunda camada, eu tenho 10. Para 20, faltam 10. E aí vem o primeiro probleminha. Então, a gente tem aqui o próximo nível, que é o terceiro, camada M. Tá? No terceiro nível de energia, é suportável até 18 elétrons. E eu posso ter menos? Posso ter menos. Tranquilo? Tá? Mas e aí, como é que eu faço? Posso colocar 10 então aí? Não. Porque se você colocar 10 elétrons no terceiro nível para o cálcio, você está indicando que aí é a camada de valência, a última. Só que na última camada eu não posso ter mais do que 8 elétrons. E 10 é mais do que 8. Tá? E agora, qual é o impasse? Se você coloca só o que é suportável. Qual é o suportável? 8 elétrons. Então, você coloca 8, tá? E no caso, você vai precisar de um próximo nível, quarto nível de energia com 2 elétrons. Aí fica estranho, né? Porque diz o seguinte, você não deveria passar para o nível seguinte, ou melhor, você não pode ultrapassar o número máximo. Mas, de certa forma, você não deveria passar para o nível seguinte se o anterior não está completo. Mas isso daí não é regra. Tá? Você só tem que respeitar o seguinte, não pode ultrapassar o limite máximo. Aí quando a gente faz isso daqui em subníveis, e aí vamos fazer em subníveis agora, você começa a perceber que fica tudo bem organizado mesmo. Olha só, primeiro nível, então a gente começa aqui a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus Pauling, 1s2, tá? No segundo nível você tem o quê? O 2s2, tá? Depois do 2s2 você terá o quê? O 2p6. Lembre-se que isso é uma leitura diagonal, não parece, mas é na diagonal, tá? Primeira que a gente segue, a primeira ordem de subníveis é 1s2, a segunda ordem deles é 2s2 e acabou, tá? A terceira sequência, ou terceira ordem de subníveis começa no 2p6 e termina no 3s2. Então notem, é assim que a gente vai montando subnível. Por isso que eu até estou usando aí cores diferentes, para que você tenha essa noção da leitura na diagonal, tá? Você tem aí até o momento 12 elétrons distribuídos, tá? É só somar os expoentes dos subníveis. O próximo subnível, então, vai ser o 3p6, tá? E na sequência diagonal, o próximo é o 4s2 e nós chegamos a 20 elétrons. Pronto. Então, quer dizer que o átomo de cálcio tem 4 níveis de energia, beleza? Onde no primeiro nível, olha lá os somatórios dos expoentes, dá exatamente 2,882. Bom, eu fiz isso para a gente dar uma revisada na distribuição eletrônica, né, especificamente, mas a resposta aqui era bem direta. Assim, o número de elétrons da camada de valência, que é a última. Quem é a camada de valência? Sempre a última camada. Na última camada, eu só tenho quantos elétrons? 2 elétrons. Resposta letra B, né? De bonito. Tranquilo? Bom, gente, até aqui, beleza? Nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida. Então, vamos seguir agora para a classificação periódica, tá? Vou mudar aqui, que anotou, senão depois só pegar o material. A gravação, tá? Deixa eu só lembrar aqui, classificação periódica está aqui. Beleza? Pronto. Tá? Vamos tratar de classificação periódica. Aí só para entender quimicamente como é que as coisas funcionam, né? Então vamos lá. Da onde surge? Por que necessita? Então assim, a química é a mais jovem das ciências da natureza. Tá? Mas as informações sobre a matéria, elas são bem antigas, né? Materialidade vem da filosofia, né? Aí vem do que é feita a matéria, tá? Que vem do átomo. O átomo também é um conceito filosófico, né? É aquilo que não se divide, que seria o seguinte, a matéria vai ser dividida em partes muito pequenas, ao ponto de que é tão pequena que eu não consigo mais dividi-las. Tá? Aí nós vimos sobre o átomo. Essa ideia de átomo inatingível e indestrutível, ela perdurou por muitos séculos, tá? Quase 2000 anos, até que surgiu o Dalton com o primeiro modelo atômico, que é o modelo atômico esférico, maciço, né, e eterno, ou seja, indestrutível. Tá? Mas foi a primeira tentativa de imaginar como a matéria funcionava, e aí a importância do átomo.
A partir daí, gente, vieram vários outros modelos atômicos até chegar no modelo atômico atual, que é o modelo que a gente considera iniciado por Rutherford e Bohr, tá? Que é um modelo planetário, aquele composto de um núcleo e uma eletrosfera estratificada em níveis de energia, como a gente acabou de ver em algumas questões, né? Aí depois veio a ideia de subníveis, a presença do nêutron, tá? E aí as várias descobertas sobre o átomo, hoje em dia, a gente já tem muito mais informações do que simplesmente esse átomo de Rutherford, em que a gente considera que ele é dividido apenas em prótons, nêutrons e elétrons. No entanto, esse entendimento de Rutherford, ele ajuda também a entender como é que a matéria funciona, porque a matéria funciona por troca de cargas elétricas. Ponto, tá? Ou seja, o átomo é uma entidade composta por cargas positivas e negativas e que ele troca cargas negativas e faz com que haja diferenças, né, de potenciais, e isso vai gerar uma diversidade de materiais constituído pela união, né, de átomos dentre 118 elementos que nós temos na tabela periódica. Agora, como chegamos a essa ideia de 118 elementos na tabela periódica? Aí surge a necessidade, então, é o seguinte, eu conheço os elementos químicos, mas agora eu tenho muitos elementos e eu preciso organizar esses elementos de tal forma a facilitar a minha visualização e a minha busca por informação a respeito desses elementos, tá? Ou dos átomos, como preferir, tá bom? Aí o que é que se faz? Toda vez que eu vou organizar alguma coisa, eu preciso ter critérios de organização, tá? Historicamente, o que é que ocorreu? Não chegou e, de repente, surgiu essa tabela, como você conhece aí nos livros, né? E aonde você pode pesquisar, né? Tabela periódica. Hoje tem até aplicativos, né? Eu uso aplicativo que é muito bacaninha, porque ela é interativa, me dá as informações de uma forma muito mais rápida do que eu pegar um livro e sair procurando informações sobre um determinado átomo de um elemento químico, tá? Aí mas como foi que se organizou isso? Houve várias tentativas de organização, desde uma tríade de um cientista chamado Dobereiner, onde ele organizou os elementos através de tríade, significa de 3 em 3 elementos, aonde, por exemplo, ele pegava um elemento A, B, C, e aí ele sabia a massa do elemento A, ele sabia a massa do elemento C, somado as massas de A e C, que são 2 elementos, dividido por 2, ou seja, retirado a média, ele encontrava exatamente a massa do elemento central, tá? Do elemento B. Daí ele colocava esses elementos então em ordem crescente de números de massa, né? Das massas descobertas por ele. Tá, quando eram poucos elementos, na época que ele formulou essa tríade, funcionou beleza, muito bacaninha. Mas com o passar do tempo, foram sendo descobertos novos elementos químicos e aí a tríade já não funcionava tão bem. Uma segunda tentativa foi feita por um francês, né? Que aí a tentativa de uma organização dos elementos através não de uma tabela, mas de uma informação como se fosse em espiral, tá? Chamado de parafuso telúrico de Champ-Courtois, em francês, tá? E aí esse parafuso telúrico também não ficou muito funcional. Ele foi o primeiro a colocar os elementos organizados em fileiras verticais que indicavam propriedades semelhantes, tá? Propriedades físico-químicas semelhantes. Elementos que estavam numa mesma coluna tinham propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, todos eram metais, todos não eram metais, e assim por diante, tá? Mas ela ficou um pouco não muito prática na informação, né? Que ela foi crescendo, os elementos crescendo, então aquela tabela ficou enorme. E aí, então, não tinha muita praticidade para levar isso aos livros, tá? Depois teve uma tentativa que não perdurou muito, que foi as oitavas de Newsland. Era músico, e aí então organizou os elementos por grupos, que seriam grupos de notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, teria a família do Dó, elementos que compõem a família do Dó, do Ré, do Si, do Sol. E aí também não funcionou legal, não foi muito aceito. Por fim, quem inventou uma tabela mesmo e deu esse nome, tabela, e aí classificação periódica, é o conjunto de informações que organizam os elementos químicos, né? Ou seja, eu preciso organizar os elementos e aí eu vou organizar isso aonde? Numa tabela, tá? Quem deu o nome de tabela foi um russo chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev, tá? E aí conhecido, obviamente, pelo seu sobrenome, Mendeleev, tá? E aí já vou colocando aqui, beleza? Ele pegou e utilizou o que ele tinha na época. Então, o modelo atômico que ele conhecia na época era o modelo que tinha número de massa como principal informação. Ainda não tinha o modelo de Rutherford, então nós não tínhamos o modelo, nesta época de Mendeleev, o modelo com núcleo,
e muito menos existia a informação de quantidade de prótons. Então, o que se tinha era o número de massa. Ele percebeu que entre alguns elementos, a diferença do número de massa era muito grande, o que fez não funcionar, por exemplo, a primeira tentativa de organização lá na tríade de Dobereiner, né, das médias das massas para encontrar os elementos intermediários. E aí, o que é que ocorreu? Ele prontamente teve vamos colocar assim, um insight muito legal, que ele diz assim, olha, faltam descobrir elementos. E aí ele deixava espaços vazios, para que novos elementos pudessem ser inseridos na tabela. Tá? Uma outra situação que ocorreu é que ele percebeu que organizando os elementos em tabela e de forma retangular, ele tinha os elementos organizados em linha, beleza? E os elementos organizados em colunas. As colunas ele chamou de famílias. E essas famílias recebem essa pré-determinação porque, assim, quando eu considero que alguém é da minha família, é porque eu tenho alguma afinidade, né? Beleza? Sei lá, afinidade consanguínea ou uma afinidade muito grande, de tal forma que temos coisas em comuns, gostamos do mesmo estilo musical, gostamos do mesmo estilo de roupa, enfim, tá? Mas tem alguma afinidade, ou seja, elementos que compõem o mesmo grupo têm propriedades semelhantes. Isso perdura até hoje, apesar de que a tabela periódica de Mendeleev não é mais a que nós usamos. Mas ela foi muito, muito útil, né, para dar as primeiras informações que geraram a tabela atual, inclusive o nome periódico. Periódico, né, vem de periodicidade, é porque os elementos ficam organizados de tal forma que elementos que compõem uma mesma coluna estão sempre praticamente na mesma frequência em relação ao próximo elemento. Ou seja, eu tenho um elemento na primeira linha, na coluna 1. Depois de eu passar por todas as colunas e voltar ao elemento que está embaixo, na segunda linha, mas na mesma coluna 1, eu vou ter uma quantidade de elementos que em geral é a mesma, não necessariamente a mesma, mas que as propriedades do segundo elemento, do terceiro, do quarto elemento, elas se repetem. E aí, fenômenos que se repetem, gente, é chamado de periodicidade. Exemplos bem práticos disso, né? Por exemplo, as fases da Lua, tem período, né? O teu aniversário ocorre uma vez por ano, é no período de 1 em 1 ano, beleza? Então, isso é periodicidade, né? Então, são fatos repetitivos. Antes a gente dava alguns exemplos, só que aí, quando eu dou esses exemplos, por exemplo, revista, jornal, aí o negócio se acaba, né? Porque aí eu entrego a idade, né? Não é mais muito dos dias atuais. Por exemplo, dava essa aula aí há uns 15 anos atrás, e assim, olha, periodicidade, por exemplo, em espanhol, jornais, revistas, né? São chamadas de periódicos, quando impressos, né? Enfim, eu não sei se os digitais são chamados da mesma forma. Mas o fato era que a gente comprava revista em bancas de revistas, né? Para nos mantermos informados. E aí, então, tinha revista que era mensal, tinha revista que era semanal, né? Jornal era diário, enfim. Né? Então, periodicidade, repetição de fenômenos, tá? A primeira tabela, então, ela tem aí, né, uma imagenzinha, né? Eu capturei uma imagem na internet aí para mostrar a primeira tentativa de organização aí do Mendeleev, durou um tempinho, tá? Primeira organização dele, de uma forma digitalizada, né, tal, por grupos, enfim. Houve algumas falhas, nessa tabela do Mendeleev tem alguns probleminhas, né, assim, que são bem, não diria que problemas, mas existem algumas limitações. A primeira limitação perceptível foi o seguinte, é porque o número de massa, como existem os isóbaros, que são elementos que possuem números atômicos diferentes, elementos diferentes, mas que possuem a mesma massa, começou a aparecer elementos que tinham que ficar no mesmo loco, né? E aí, então, já ia acumular informações demais ali no mesmo loco, tá? Com o advento do modelo atômico de Rutherford, surge uma nova informação. Essa, sim, foi muito importante. Qual é a nova informação? Os elementos possuem o núcleo, e no núcleo eu tenho prótons. E os prótons é um número atômico, que é a identidade dos átomos. Eu não tenho dois elementos diferentes com o mesmo número atômico. Eu posso ter dois átomos com o mesmo número atômico, são chamados de isótopos. Mas eu não posso ter dois elementos com o mesmo número atômico, tá? Beleza? Então, por exemplo, quando eu pego o elemento químico hidrogênio, eu reconheço o hidrogênio pelo número atômico dele, que é 1. Se eu tiver dois prótons em um núcleo, já não é mais hidrogênio, já é o outro elemento, é o hélio. Se eu tiver 3 prótons, é o lítio,
porque o número atômico do lítio é 3. Se eu tiver 4 prótons, o número atômico é 4, já é o berílio. Né? Se eu tiver 5 prótons, é bom. E assim por diante. Então, descobriram que os números de prótons são sequenciais, em ordem, então, crescente. Daí, então, surge um negócio que a gente chama de lei periódica atual. Proposta por quem? Por Henry Moseley. Tá? Então, foi proposta pelo inglês Henry Moseley, tá bom? E aí ele organiza, né, conforme o texto, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, ou seja, as propriedades são uma função do número atômico, ou seja, as propriedades vão se repetir por conta da ordem crescente do número atômico, tá? Daí houve uma organização meio que sem intenção e ao mesmo tempo com intenção. Como é que funciona isso? Você precisava arrumar um jeito de organizar. E aí o que foi mais viável? Manter a organização do Mendeleev, que foi a organização retangular, né, com linhas, beleza? E com colunas. As organizações em linhas, ou seja, horizontais, continuaram sendo chamadas pelaquilo que dá nome à tabela, que são os períodos, daí o nome, tabela de períodos ou tabela periódica, tá? E aí, então, eu tenho aí 7 níveis de energia, logo, os períodos da tabela periódica são 7 e eles têm um porquê, né? Então, o elemento que está no primeiro nível está lá porque o primeiro período é porque ele só tem um nível. Se ele tem 2 níveis, ele está no segundo período, tá? Espero que vocês compreendam aí logo de imediato, então, que se o elemento tem uma camada primeiro período, se ele tem 2 camadas de elétrons, está no segundo período, se ele tem 3 camadas no terceiro período, e assim por diante até o 7º período, tá? E a tabela periódica tem 18 colunas verticais, tá? Não sei nem de onde surgiu agora esse 19, gente, desculpe. É 18 colunas, tá bom? Verticais. Bacana que aí, no caso, essas organizações são chamadas de grupos, tá? Numa atualização da IUPAC, grupos. Mas pode continuar chamando também de famílias. Quem determina essa localização em grupo, ou os grupos, são os subníveis, tá? Mais adiante a gente dá uma observada nesses detalhes, tá? Então, o número de camadas determina o período, o tipo de subnível mais energético, ou seja, o último descrito na distribuição eletrônica em subníveis, determina qual é a localização dele, ou seja, em que loco ele está, em que quadradinho, a respeito de que coluna ele está. É como se fosse uma coordenada, tá? Temos aqui um exemplo de tabela periódica. Deixa eu ampliar um pouquinho mais, para eu poder falar para você algumas características, tá? Sobre ela. Tem várias aí, e isso depende de autor para autor, tá? Coloquei uma tabela periódica aí toda coloridinha, cada cor dessa tem tem que ter uma legenda indicando, tal, porque não existe uma padronização, tá? Em efeito de provas, por exemplo, algumas provas, elas cedem a tabela periódica. Vem, às vezes, na contracapa da prova, né? Vem na parte final da prova. Em alguns lugares, algumas provas cedem. Se não vier, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Assim como também não é obrigatório que você decore a tabela periódica, tá? Você não precisa decorar a tabela periódica, ela é um objeto de consulta. Vamos dizer assim, a efeito de concurso, tá? A efeito de concurso. Se ele cobrar alguma coisa sobre tabela periódica, pode ser que ele não coloque, então, a tabela, porque senão você vai imediatamente olhar lá e, obviamente, você vai obter a resposta. Então, mas ele não pode te cobrar algo que seja da memorização, tá? Da tabela, tipo, qual é a sequência de elementos do grupo tal, tá? Em teoria, não se deve fazer isso, tá bom? Não é impossível, né? Mas, em teoria, não se deve fazer isso, tá? O que se faz é que você saiba fazer a leitura da tabela, as informações. Então, ele pode te dar um elemento, dar o número atômico desse elemento, e aí, pela distribuição eletrônica, você consegue dizer qual é a propriedade, ou seja, de que região da tabela ele pertence. Por quê? Porque a tabela é feita de regiões, tá? Mas vamos primeiro entender como é que é a organização em colunas e períodos. Então, notem, né? Vamos lá. Temos aqui, então, os períodos, tá? Nessa tabela está bem aqui descrito, né? Período, grupo, vou dar uma ampliada na palavra em si, beleza? Períodos e grupos, tá? Os períodos são organizações, então, horizontais, os grupos são organizações verticais. O total de períodos, tá? São 7, né?
Então, por exemplo, se eu pegar o elemento escândio, tá? É o terceiro elemento da esquerda para a direita aí do quarto período, tá? Quer dizer que ele tem 4 camadas. Assim como o cálcio também tem 4 camadas, que é o segundo elemento, bem ao lado dele. Tá bom? Então, todos os elementos do quarto período têm 4 camadas. Então, quer dizer, o que faz o elemento estar naquele período é o número de camadas. Tá? Beleza? Já os elementos que ocupam uma mesma coluna, eles têm propriedades químicas semelhantes, onde a principal propriedade química deles, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar as 18 colunas aqui bem alinhadinhas, estão, beleza? Aqui, pronto. Tá? Onde a principal propriedade deles é a distribuição eletrônica comum no subnível mais energético, tá? Como assim? Por exemplo, se eu pegar o grupo 1 da tabela periódica, todos os elementos terminam a distribuição eletrônica em S1. Tá? Se eu pegar todos os elementos do grupo 2, todos eles terminam a distribuição eletrônica em S2, é o subnível mais energético deles. Tá bom? Então isso aí é uma propriedade, é uma coisa assim, então a gente não decora. Não decora, mas isso aí você tem que saber. Tá? Beleza? O que não é para decorar, o que a gente faz? Tem algumas pessoas que criam frases, tá? Eu não costumo mais nem falar essas frases mais, porque senão você continua incentivando a pessoa a decorar, né? A tabela periódica quanto ao nome dos elementos e a posição que eles estão na tabela periódica, tá? Isso não é assim mais tão necessário, tá bom? Para esses elementos todos em rosa, aí olha, da coluna 3 até a coluna 12, todos terminam em D, beleza? E qual é? Bem facinho, olha. O subnível mais energético aqui, ó, é o D1, desse outro aqui é o D2, dessa outra coluna aqui é o D3, e assim por diante, gente. Quando a gente vai ver, olha, estão todos contemplados, tá? Para não ficar repetitivo, eu só vou escrevê-los e você vai observar que quando chegar lá na coluna 12, dá exatamente o D10, tá? Ó, isso aqui todos, tá? Pronto, D10. Tranquilo? Bom, ali no grupo 3, tá, da tabela periódica, onde está escândio e ítrio, tá bom? Termina aí em D1 o escândio e o ítrio. Do 57 ao 71 e do 89 ao 103, a gente tem algumas ressalvas. Aí eu vou já falar sobre essas ressalvas. Continuando na sequência aqui na tabela propriamente dita, o que é que a gente vai fazer? Para esses outros elementos que estão aqui em azul, verde, né? Tonalidades de azul e verde, vão ser os elementos que terminam em subnível do tipo P. Então, por exemplo, eu tenho aqui o P1, eu tenho aqui os elementos que terminam em P2, os elementos que terminam em P3, os elementos que terminam em P4 e os elementos que terminam em P5. Aí você pode estar se perguntando, tá, e o P6 é a última? E só com uma exceção. Por quê? O elemento hélio, que é o primeiro elemento dos gases nobres, ele só tem 2 elétrons. Então, obviamente, ele nem preencheria o subnível P. Se tivesse só o subnível P. Como ele só tem 2 elétrons, então a distribuição completa dele é 1s2, tá? Desse elemento aqui, ó, especificamente, tá? A distribuição completa dele é 1s2. Só ele. Todos os outros elementos desse grupo, que são os outros gases nobres, incluindo o organesson, que é o último elemento aí que não é um gás nobre, tá? Mas aí nessa tabela ele está aí em azul, como se fosse um gás nobre, você tem todos terminados em P6, tá? Neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organesson, tá? Beleza? Curiosidades, né, gente? Da onde vem esse nome dos elementos na tabela periódica? Bom, atualmente quem descobre um elemento químico novo ou consegue sintetizá-lo através de processos radioativos, pode dar nome a esse elemento. Enquanto ele não for aceito pela IUPAC, o nome dele provisório é o próprio número atômico escrito em latim, tá? Alguns elementos mais antigos não receberam nomes, ficaram seus nomes oficialmente em latim ou grego, tá? Nas línguas mães. Como, por exemplo, o sódio, que em português é tradução, né? Sódio, e o seu nome oficial é nátrio, fica Na, potássio, o símbolo é K, né?
e entre outros. Enxofre, o símbolo é S, então não corresponde à tradução para a língua portuguesa, porque segue a nomenclatura dele original, tá bom? E aí, por exemplo, o caso do enxofre é sulfrum, e aí começa com a letra S, assim vai. Outros são homenagens, por exemplo, Organesson é homenagem a um cientista, tá? Um ganhador de prêmio Nobel aí mais recente, dos últimos 10 anos para cá, se eu não me engano, tá? E tem aí, por exemplo, tem o Rutherford, tem o bório, né? Tem elementos que são em homenagem a locais, tem o Europeu, o Frâncio, né? Europeu, homenagem à Europa, França, homenagem à França, né? Polônia, a Marie Curie deu em homenagem ao seu país de origem, né? Marie Curie, uma mulher que ganhou 2 prêmios Nobel, um de física e um de química, tá? E aí ela conseguiu sintetizar 2 elementos. Ela descobriu o polônio e em sequência ela descobriu um outro elemento, ela deu o nome de rádio, tá? Polônia em homenagem ao seu país de origem, a Polônia, e rádio em homenagem à descoberta na mesma época das emissões de rádio, que nós usamos até hoje, né? Wi-Fi, FM, né? Enfim, tá? Emissões de rádio. Beleza? Bom, entre outros elementos, tá? Tem ameriço e tal, não tem nenhum aí com o nome de brasileiro, isso é fato, tá bom? Por enquanto não tem. Se tem, eu desconheço. E bem desconhecido mesmo, tá? Não tem informação, não. Bom, seguindo a vida, essas são as propriedades químicas principais dos elementos na tabela periódica, tá? Fiquem atentos a isso. Aí eu falei para vocês que tem esses 2 grupos aí embaixo da tabela periódica que estão na coluna 3. E aí, quem que está faltando? Já vimos aqui os elementos que terminam em S, os elementos que terminam em F, em P, os elementos que terminam em D, e falta, obviamente, os elementos terminados em F, tá? Vou subir aqui um pouquinho. Justamente o seguinte, os elementos que estão abaixo da tabela periódica, tá bom? Nessas 2 sequências de elementos, uma iniciada com lantânio, a outra com actínio, eles terminam, respectivamente, em 4F, a distribuição eletrônica, e a do actínio em 5F, tá? Exceto os 2 últimos, o lutésio e o laurêncio, tá? Beleza? Esses aqui, mantém-se o padrão que é o ND1, tá? Ou seja, eles terminam em ND1, tá? Beleza? E aí vão terminar em F até o itérbio e o nobélio, tá? Inclusive o nobélio é em homenagem ao Nobel, tá? O prêmio Nobel, gente, foi inventado por um químico, tá? É o descobridor ou o inventor da TNT, do trinitrotolueno. Ganhou muito dinheiro com isso e resolveu utilizar o seu dinheiro, né, o excedente da sua fortuna, para pagar um prêmio para quem descobrisse alguma coisa que ajudasse a humanidade. Daí houve os desdobramentos que há até hoje, Prêmio Nobel da Paz, né, Prêmio Nobel da Medicina, de Física, de Matemática, enfim, tá? De literatura, mas o primeiro Prêmio Nobel foi de Química, tá? Inventado por um químico. Vamos lá, tá? O Nobel. Bom, temos aqui essas informações. O que é que nós temos a mais na tabela periódica, tá, gente? Parece extenso, né? Aqui, e é muita informação, tá? A gente tenta compilar o mínimo possível daquilo que você necessita para fazer uma prova, tá bom? Então, repetindo, as propriedades químicas do número de níveis de energia, que determinam os períodos, que são as localizações dos períodos, que são as linhas da tabela periódica, né? O número de camadas determina em qual linha ele deve estar. O subnível mais energético determina em qual coluna ele deve estar na tabela periódica, tá? E é bem assertivo, quando a gente faz a distribuição eletrônica, bem certinho mesmo, tá? A gente pode fazer um exemplo aqui rapidinho, já puxar aqui e fazer um exemplo para vocês. E aí, antes de puxar esse exemplo, eu tenho as propriedades físicas dos elementos, ou seja, eles estão também fechados em tipos de famílias ou de grupos de elementos, que são 2 na tabela periódica mais os gases nobres, então vamos considerar que são 3, né? Mas na verdade são 2 só, são elementos representativos e elementos de transição, tá? Os representativos são os elementos terminados em subníveis S e P, beleza? Isso, ou seja, inclui também os gases nobres. Então, os representativos são aqueles que têm um número de elétrons da camada de valência, exatamente igual ao número do grupo, o número unitário do grupo. Então, por exemplo, o elemento está no grupo 1 da tabela periódica, ele é representativo, então todos terminam com um elétron. Está no grupo 2, todos terminam com 2 elétrons. E está no grupo 13, todos terminam com 3 elétrons.
Aí você deve estar se perguntando, por que o professor pulou do 2 para o 13? É porque 1 e 2 é representativo, 13 ao 18 é representativo. Os elementos que estão aí em rosa, nessa tabela que eu coloquei como exemplo para vocês, os que estão em rosa, eles são elementos chamados de transição. Por que transição? Todos são metais, e aí eles estão na transição entre os que são metais representativos e os que não são metais representativos. Beleza? Tá aí? Essa transição ela é dita externa se os elementos estão descritos na tabela, na parte que está em rosa, vamos colocar assim nesse exemplo, tá? Nessa tabela que eu utilizei aí como exemplo. E esses que estão representados embaixo da tabela, nas sequências aí em verde ou azul, como preferiu, e lilás, eles são elementos que são chamados de transição interna. Aí você deve estar assim, não é que não está trocado? Não. Quem está propriamente na tabela, na parte rosa aí da tabela, é externa, transição externa, tá? Os que estão embaixo, representados embaixo da tabela, as duas sequências de elementos, que são chamadas de série dos lantanídeos e série dos actinídeos, tá? Eles são de transição interna. Por que interna? Olha a viagem da IUPAC. Você imaginar que isso, como se fosse gaveta de arquivo, está ali naquele buraco que está lá no grupo 3, tá? Eles estão para dentro da tabela, só que no papel não tem gaveta, mano. Então, como é que eu faço para representar um negócio que não tem gaveta para eu puxar? Representa fora, né? Representa embaixo da tabela periódica, para que eu pudesse ver todos os elementos em sequência, tá? Viagem aí um pouquinho da maionese, né? Pessoal, bem no final da tabela, você tem aí elementos em azul, verde, tá? Um verde mais claro, um verde, né, mais vivo. O que é que significa? Os elementos em azul, eles são obrigatoriamente metais, tá? Beleza? Já os que estão em verde mais escuro, que vai aí boro, silício, tá? Vou fazer uma marcaçãozinha, só para chamar a atenção, né? Fazer uma marcaçãozinha em vermelho, nos quadrinhos aí. Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio, tá? Esses elementos aí, eles são conhecidos como semimetais. Aí o PAC já recomenda que a gente não use mais essa determinação, mas é uma recomendação, ou seja, não é uma regra, então pode continuar sendo usado. Tem tabela que vem, tem tabela que não vem, mas semimetais, tá? Eles fazem aí, no caso, uma fronteira entre aqueles que são metais e aqueles que não são definitivamente metais, e aí os que não são metais a gente chama de ametais, que no caso aí é carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, tá? Enfim, né? Fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo, iodo, né? E o astato. Beleza, tá aí? Lá embaixo tem um elemento novo, eu ainda nem memorizei esse nome dele aí, do teste, é o telecino, tá? Enfim, tá? Esses elementos são os não metálicos. Característica dos metais: quando polidos tem brilho, os metais são bons condutores de calor e eletricidade, os metais são sólidos obrigatórios, exceto o mercúrio, que é um metal líquido, é o único metal que na temperatura ambiente é líquido, tá? Naturalmente líquido. Aí temos os metais têm alta ou elevadas temperaturas de fusão e ebulição. E os não metais não tem nenhuma dessas características. O detalhe é que para ser metal não precisa ter todas as características, você só precisa ter uma delas. Por exemplo, qual é a parte do corpo humano que é 60% em metal? É uma brincadeira que eu sempre faço essa pergunta em aulas, né? E qual seria? São nossos ossos. Por quê? Porque nossos ossos são feitos de cálcio. E os elementos que estão à esquerda na tabela periódica, exceto o hidrogênio, que nessa tabela está em verde, todos eles em rosa, em azul, amarelo e laranja, são metais. E o cálcio, por exemplo, está bem aqui, ó. O cálcio é um metal. Beleza? Agora, eu te pergunto, por exemplo, você já viu alguma superfície de cálcio, por exemplo, um osso, qualquer, que seja de galinha, de qualquer animal, de boi, né? Brilhando? Com brilho especificamente de metal, seja um brilho prateado, dourado? Não, então nem todo metal tem brilho, né? O cálcio é um bom condutor de calor e eletricidade? Olha, mais ou menos, nem tão bom condutor de calor e eletricidade ele é, né? Ele é maleável, os metais são maleáveis, tá? Eu posso moldar os metais. É só lembrar, por exemplo, um carro, geralmente, né, os carros comuns que a gente usa no nosso dia a dia, na rua e tal, tem peças metálicas e se sofrer um acidente elas amassam. O que é que significa amassar? Amassar não é quebrar. Amassar é perder o molde, né? Ou ficar moldado àquele impacto.
né? Ou seja, ele absorve energia e aí ele fica retorcido. Pode trazê-lo para a posição original? Praticamente sim, tá? Leva para um mecânico especializado, chama-se lanterneiro, vai rebater essa peça todinha, né? Até ela ficar mais ou menos no formato original. Não vai ficar mais perfeitamente original, mas é possível remoldá-lo, né? Então é uma característica dos metais. Claro que isso tem um limite, tá, gente? Ele pode ser quebrado, pode ser rompido. É só você lembrar, por exemplo, do puxador que a gente usa para abrir latinhas, por exemplo, que é feito em alumínio. Alumínio é um metal, tá? Então, se eu pegar uma vez e puxar, né, aquele puxadorzinho lá para abrir a latinha, abriu, você às vezes devolve ele tenta devolver para a posição original, ele não fica perfeitamente mais na posição original, inicial. E se você tentar fazer mais uma ou duas vezes aquele movimento, ele se rompe, tá? Beleza? Então, assim, cada metal tem uma característica. Tranquilo? E assim vai. Temos os metais que são nobres, que têm baixo potencial de oxidação, como ouro, platina, prata, cobre, mercúrio. Tá? E temos metais não nobres, que eles sofrem oxidação com muita facilidade, no caso do ferro, por exemplo. Se oxida com facilidade, né? Só que aí a gente diz assim, né? O usual é ferrugem. Quem ferrugem é ferro, tá, gente? A oxidação do ferro a gente chama de ferrugem, tá? Mas outros metais também oxidam. Só que o nome não é ferrugem, é oxidação, tá? Ou seja, reage com o oxigênio do atmosférico, formando óxidos, tá? O que fragiliza eles. Tranquilo, gente, tá? Muita informação, né? Beleza? Daqui nós temos, então, os casos especiais, dentre os elementos representativos, né? Nós temos os gases nobres, tá? Estão todos em azul, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. O organesson está enxerido nessa tabela, tá? É uma falha, beleza? Nessa tabela. Tranquilo? Apesar dele ter as propriedades aí de distribuição eletrônica e tal, não deveria ser tratado como gás nobre. Ainda não, tá? Até porque, se eu salvo engano, ele não é gasoso. Eu posso até estar enganado aqui agora no momento, não vou afirmar com certeza, mas salvo engano ele não é gasoso. Mas ele está constando como gás nobre, mas não é gás nobre, tá? Por enquanto só até o radônio mesmo. Só temos 6 elementos com a pré-determinação gás nobre. Todo elemento químico da tabela periódica que recebe o nome de nobre, como ouro, prata, platina, cobre, também são metais nobres, o mercúrio, por exemplo, são nobres porque eles não interagem com outros elementos facilmente. E aí é uma próxima unidade que a gente vai estudar, que são ligações químicas, tá? Então, todos os outros elementos que não são nobres, e especialmente os gases nobres, são encontrados inertes, livres na natureza e isolados, ou seja, não formam substâncias naturalmente, tá? Eles são livres e independentes. Todos os outros elementos estão sempre combinados formando substâncias, nem que sejam com elementos idênticos a ele. Por exemplo, gás e oxigênio, são 2 átomos de oxigênio. Mas o gás hélio, que é um gás nobre, eu só encontro um átomo de hélio. Não precisa ter 2 átomos de hélio interagindo, eles não formam ligação. Eles estão estáveis, a gente diz que eles são estáveis eletronicamente, tá? Ah, eu tenho ferrugem, ferro com oxigênio. Ah, eu tenho sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ou seja, eu tenho cloro com sódio, tá? Beleza? Então, todos os elementos acabam tendo que se combinar para formar ligações, para coexistir na natureza, formando alguma substância. Os gases nobres, eles são inertes. Daí o porquê que é usado esse termo nobre, tá? Nobre porque eles não se misturam. Tá bom? Tranquilo? Bom, mais alguma informação? Já dei para vocês os tipos físicos, né? Metais, não metais. Informei aí os elementos que são representativos, os que são de transição, né? Distribuição eletrônica. Vou demonstrar para vocês, já tenho um tempinho de demonstrar para vocês como é que encontra um elemento pela distribuição eletrônica de Linus Pauling, tá? Vou fazer uma ampliada bem aqui para ganhar um espaço. Eu vou escolher um elemento aí que é vamos a um elemento bem conhecido. Ferro, número 26, tá? Beleza? E aí assim, vamos distribuir eletronicamente o ferro. Tá? O elemento ferro, deixa eu diminuir aqui a espessura do traço, para não ficar tão espesso. Ih, piorou. Acho que eu errei aqui onde porque eu acho que amplia demais, né? Tem que diminuir bastante. Vou diminuir aqui.
Vamos lá. Vamos ver se melhora. Melhorou. Ferro, número atômico 26, tá? Distribuição eletrônica para o ferro. Vamos escolher aqui, tá bom? Vamos começar, olha. 1s2, depois, tá? 2s2. Vou fazer em forma de diagrama mesmo, para ficar mais fácil de você ver por enquanto, tá? 2p6, 3s2, lembrando que são diagramas, né? E na diagonal, eu tenho aqui o 3p6 e o 4s2. Até o momento eu tenho a distribuição eletrônica de 20 elétrons somando os expoentes aí, tá? Então 2 mais 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20. Para 26 faltam 6. O próximo subnível que a gente vai usar é justamente o subnível mais energético, é o último, que é o 3D, tá? E aí é 3D10, mas para completar 26 eu só preciso de mais 6, então 6. Esse é o subnível mais energético. Esse cara aqui, ele me dá a informação de localização do elemento ferro, tá? Qual é a localização do elemento ferro? De uma maneira bem fácil, eu faço o seguinte, para eu saber qual é o período, ou seja, qual é a linha em que ele está na tabela periódica, eu confiro o número de camadas. Então ele tem 1, 2, 3, 4 camadas, eu já sei que esse elemento está no quarto período da tabela periódica, tá? Aí, esse elemento terminou em D, olha aqui, tá? Os elementos que terminam em D são elementos de transição, tá? Em D e F, transição. Sendo que D é transição externa e F, se terminar em F, é transição interna, que são aqueles que ficam embaixo da tabela. Para eu descobrir qual é a coluna que ele está, basta eu pegar o D e somar com os 2 elétrons que estão no subnível anterior a ele. Tá? Então, sempre ele vai estar acompanhado anteriormente ao subnível S com 2 elétrons. Então, assim, 6 mais 2 dá 8. Então, eu sei que ele está... Esse elemento está no grupo 8 da tabela periódica, tá? Guarda essa informação, porque agora eu vou encolher para aparecer a tabela periódica e a gente vai encontrar o elemento. Quarto período, grupo 8, tá? Quarto período, grupo 8. E aqui vai a tabela periódica agora, né? Ficou bem pequenininho ali, mas dá para ler, né? Tá só o filé, tá? Então, onde é que está o ferro? Olha lá, vou fazer aqui, olha. 8. Né? Grupo 8, quarto período. Vou traçar aqui uma linha. Olha lá, ferro. Tranquilo? Grupo 8. Tá? Tranquilo até aí, gente? Firme e forte, né? Fez a distribuição corretamente para um elemento no seu estado fundamental, olha. Encontra a exata localização dele na tabela periódica. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Ponto. Tempinho. Alguma dúvida? Não surgiu? Até o momento não, né? Então a gente vai seguindo aqui, tá? Aqui eu coloquei um resumo dessa distribuição eletrônica, mas eu quis logo mostrar lá na outra lá como é que faz isso. Mas cada loco desse da tabela periódica, né? Cada loco termina no subnível específico, tá? E aí eu coloquei aí, achei uma tabelinha que tem. Essa tabela está até desatualizada, ela não tem até 118 elementos. Tá? Mas dá uma noção pra gente, tá bom? Notem bem aqui só, né? Chamando a atenção, tá? O último aqui da série, olha. Eles terminam em D1, né? Que seria isso aqui. Essa tabela aqui também traz uma informação um pouco desatualizada, que é o uso da letra com número em algarismo romano. Então, por exemplo, os elementos representativos eram chamados de famílias A. E os elementos de transição, famílias B, tá? Então, aí, por isso que você vai ter nessa tabela aí 1A, 2A, aí depois 3B, 4B, 5B, vai até 2B, tá? E aí segue de novo para as famílias A, 3A, 4A, 5A, até chegar na 8A, ou grupo 0, que são os gases nobres, tá? Era receber essas determinações. Então, se você estudou um pouquinho mais anterior aí, tipo, fez o ensino médio, vai fazer aí vai fazer o Enem, né? Depois de alguns anos que terminou o ensino médio, você fez o ensino médio lá no início dos anos 2000, ou final da década de 90, igual eu, né? Aí você vai lembrar que isso daqui era tratado dessa forma, tá? A atualização é que agora a gente tem uma sequência de grupos que vai de 1 a 18, só isso, tá bom? Mas alguns autores ainda continuam trazendo essa história do grupo A e B. Também não está errado, porque isso é só recomendação da IUPAC, tá? Tranquilo? Então, essa daí são as localizações por grupo. Então, notem, grupo 1A e 2A, aí, no caso, grupo 1 e 2, terminam em S,
Na central em amarelo todos terminam em D, depois eu tenho aqueles que terminam em P e os elementos que terminam em F, os 4 tipos de subníveis conforme a localização do elemento na tabela, tá? Tinha mais alguma informação? E aqui está em divisão de representativos e transição, tá? Transição externa em amarelos, as interna aí em lilás, azul e verde são os elementos que são chamados de representativos. Só os representativos têm um número de elétrons da camada de valência exatamente igual ao número unitário da família, tá? Ou do grupo, tá bom? O que é o número unitário? O elemento está no grupo 14, então ele tem 4 elétrons na última camada e não 14, tá, gente? Só o número unitário. Lembra lá daquela história de unidade, dezena, centena, tá? Só o número unitário, tá bom? A distribuição pelo diagrama de Linus Pauling para ajudar, né? E aí a gente vai partir para as propriedades periódicas. Só um detalhezinho, propriedades periódicas é um pouco mais extenso. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai iniciar o conceitual e vamos finalizar aqui nesse ponto e eu explico isso para vocês no nosso próximo encontro, né? Falo sobre propriedades periódicas, que é um negócio muito cobrado, tanto em concursos quanto é cobrado no Enem, tá? Que as propriedades periódicas vão definir o quê? São propriedades ou características dos elementos que aumentam ou diminuem, as propriedades periódicas, elas aumentam ou diminuem em função do aumento do número atômico. Por quê? Porque os elementos estão organizados por ordem crescente de número atômico. Então, as propriedades que se alteram conforme aumenta o número atômico. Vocês estão entendendo? Não faço a leitura com aumento ou diminuição de número atômico. Não, sempre eu leio a tabela periódica com aumento do número atômico, que é a lei periódica atual. E aí, as propriedades podem sofrer aumentos ou diminuição. Quais são essas propriedades? Tá, meus queridos, as principais propriedades que vocês têm que ficar atentos, e aí se vocês puderem, quem não lembra, quiser dar uma pesquisada, para chegar no nosso próximo encontro, até sabendo um pouquinho mais, né? E aí, tirando dúvida, as principais propriedades cobradas são raio atômico, que trata, vamos dizer assim, de certa forma, do tamanho dos átomos, tá? Potencial ou energia de ionização é a mesma coisa, tá? Que é, no caso, a energia mínima necessária para ionizar, ou seja, retirar um elétron da última camada de um átomo no seu estado fundamental e gasoso. E a mais cobrada de todas, que é a eletronegatividade, que define se o elemento tem ou não capacidade de doar ou recepcionar elétrons, tá? Do mais, gente, meu muito obrigado pela atenção, né? E ficamos até o próximo encontro, tá? Beleza? Muito obrigado aqui. Se tiver alguma dúvida, né? Temos alguns segundinhos, tá? Tomar uma água e já vou me despedindo de vocês. Até logo.